Então vamos lá, a gente faz aqui podcast para conversar com a nossa comunidade. E hoje eu vou falar com a Luana. Luana, eu poderia chamar de a menina da água de coco do quilômetro 144, aqui pertinho da gente. Ela vai contar a história dela num podcast de consumo rápido e a gente vai conhecer um pouco mais da Luana. Vamos Tudo lá. bem? Tudo bom? Bom É dia. uma honra para mim poder entrevistar a menina da água de coco. Eu me sinto lisonjeada de estar aqui com Todo você. mundo te chama assim, menina da água de coco? Não. Ah, é? Não chama Então não. vão chamar agora. Me Ó, menina chama da de água de Luana. coco tá ali. Mas chamam de Luana, então. Isso, Já chamam isso. pelo seu nome. Já chama pelo meu nome. Que bacana. Eu quero conhecer um pouco da sua história. Me conta. Vamos lá. Pode perguntar. Pode perguntar? Então, da onde você é? Como é que tu veio parar aqui? Ou tu é de Linhares e eu não sei? Não. Eu vim de Montanha, conhece? Nascida em Conheço. Pinheiros, morei em Jaguaré por bastante tempo e vim de Montanha. Eu gosto Isso era que ano, hein? Rapaz, 2018, quando eu vim embora. Não, 2020 para 2018, mais ou menos. Tu veio parar aqui quase na pandemia? A fé me moveu de Montanha. Ah, sim, bacana, gostei. Viemos para cá, eu, meu esposo e minha filha. Na época eu era casada. Viemos para cá num caminhão que transporta gasolina. Ah, é? É porque a passagem, Veio de carona. a passagem ia ficar caro. Aham. E era 3, né, para viajar. E eu conheci um rapaz, o nome dele é Chocolate, Chocolate. lá de Montanha. E ele faz, né, esse trabalho de Chocolate transportar. deve estar te ouvindo agora. Deve estar me ouvindo. Ele faz esse trabalho de transportar a gasolina. Aham. E aí eu falei, cara, ele falou, eu tô indo pra Vitória, vou passar em Linhares. Eu falei, poxa vida, eu vou pra Linhares amanhã de manhã, cara. Você não podia me levar, não, hein? Aí ele falou, rapaz, dá pra levar sim. Só que só não pode levar muita coisa. Tem que levar pouca coisa. Aí eu falei, tá, nós vamos levar pouca coisa. Um colchão debaixo do braço e 3 mochilas com roupa. A minha roupa, da minha filha e do meu esposo. E viemos no caminhão junto com ele, né? Lá onde ficam os caminhoneiros, lá Aham. atrás, lá na gabine. E, cara, quando eu cheguei em Linhares, e meu sonho era morar em cidade Seu grande. sonho Nossa, era Deus do conhecer céu. Linhares, tipo isso. Linhares já estava na rota. Não era Linhares em si, era uma cidade grande. Uma cidade grande. Montanha é bem pequenininho, montanha não tem sinal, montanha não tem ônibus, montanha não, aqueles ônibus circular, não tem igual tem aqui com esse monte de ônibus circular. Montanha não tem prédios, montanha é bem pequeno, você conhece, você roda a cidade a pé, entendeu? Então meu sonho era morar em cidade grande. Não era Linhares, né? Mas eu sempre quis uma cidade grande. Podia ser qualquer uma. Quando eu cheguei ali na direção da Havan ali, moço, que eu comecei a ver. Você viu o retão, aquele corredor Nossa, principal, Deus, assim. que lá da frente, assim, lá do caminhão, a gente conseguia ver o Deizinho Hotel ali, não tem aquele reloginho Aham, ali do hotel? aham. E eu falei, caraca, aqui é diferente demais, É moço. aqui que eu quero. É aqui que eu vou morar. E nunca imaginei que eu ia trabalhar no sinal, no semáforo, onde eu vejo a mesma cena que eu vi quando eu cheguei em Linhares. Mas olha aqui, então antes disso, lá em Montanha, você fazia o quê? Eu já trabalhei lá em Montanha, em uma vidraçaria, Aham. já trabalhei em um restaurante, trabalhava com meu pai também. Meu pai abriu uma pizzaria, um restaurante pequeno, era pizzaria e restaurante. Então, quando meu pai foi para a Montanha, eu estava na vidraçaria. Eu falei, rapaz, eu vou pedir conta para trabalhar com meu pai, porque eu achava que as coisas iam funcionar, né? Aí eu fui, era 8 meses trabalhando na vidraçaria. E eu fui pedir conta. Falei, olha, meu pai vai abrir um negócio aqui, você dá baixa na minha carteira. Perdi meus direitos. Mas ela entendeu, deu baixa na minha carteira, eu fui trabalhar com meu pai. Deu errado. Deu Porque tudo errado. meu pai achava que trabalhar com ele a gente não precisava receber. Né? Pai, eu preciso receber, que você vai assinar minha carteira. Meu pai, não, menino, você não já dorme aqui? Não já come? Você quer receber Você já ainda? tá morando aqui? Porque a gente morava lá no Aham. comércio dele, era comércio e casa em cima. Comércio e casa, entendi. E aí não deu certo não trabalhar com meu pai, viu? Aí eu falei, caraca, e agora? Aí eu já aproveitei a situação, né, e vim embora para Linhares. Quando eu trabalhei no restaurante lá em Linhares também, eu trabalhava... Aqui em Linhares. Ou lá em Montanha? Ah, lá em Montanha. Perdão. Quando eu trabalhei lá em Montanha no restaurante, eu trabalhava o dia todo.
para ganhar R$ 800 na carteira. Era pouquinho demais. R$ 800 mês. Mês. Ah, R$ 800 mês. Era bem pouquinho. Aí eu falei, cara, não vai dar, né? Eu preciso de novos horizontes. Eu quero ganhar mais, eu quero, sei lá, eu sempre quis mais, entendeu? Falei, eu mereço mais. Poxa, eu sou tão dedicada, eu mereço mais. E aí decidimos vir embora para Linhares. Meu esposo, na época, trabalhava no ramo de automoção, carro, né? Ele era pintor automotivo. E aí, lá em Montanha também não é bem valorizado. E aqui em Linhares já ganha um pouquinho a mais. Já foi mais valorizado. E aí a gente decidiu vir. No início foi bem difícil. O início para todo mundo. Todo início é muito difícil, né? É uma adaptação, né? Você vai se gente, adaptar. a gente chegou no mês de janeiro, né? O mês de janeiro outubro. Aí passamos ali o final do ano para janeiro a gente começar a querer procurar trabalho e não conseguia nada, entendeu? Não conseguia e procurava e nada, e entregava o currículo. E quando a gente dizia, ó, a gente não é da cidade, a gente é novo aqui, parece que as pessoas não... Ficavam com medo, é? A pessoa não dava emprego pra gente, não. Entendi. Lá em Bebedouro, eu conheci uma mulher chamada Vanusa. E o esposo... Vanusa deve estar te acompanhando lá, hein? Vanusa. E lá em Bebedouro, ela tem até hoje esse espetinho. Era o espetinho de noite e restaurante de dia. O esposo dela é Paulinho. A primeira mulher que me deu emprego lá em Bebedouro. Foi num espetinho em Bebedouro. Bebedouro. Parabéns à comunidade Bebedouro, viu, gente? Obrigada. Bebedouro me abraçou. Entendeu? Te acolheu. Me acolheu. Linhares me acolheu também. Então, lá em Bebedouro, eu trabalhava com a Vanusa, ela cozinhava e a gente ali ajudava no atendimento, né? Servia as mesas e tal. Eu ganhava R$ 50. Trabalhava de 7 às 3, às 2h30. E ali a gente precisava de juntar R$ 800 para buscar a nossa mudança, que ficou lá em Montanha. Ah, teve isso Toda ainda? a nossa mobília. Porque lá a gente tinha uma vida, né? A gente tinha uma casa, a gente tinha tudo. Aí ficou a mobília na casa da minha sogra, toda encaixotada, e a gente com fé. Minha sogra, guarda tudo aí na sua casa. Nós vamos voltar para pegar. Nós vamos voltar para buscar. Entendi. E a gente trabalhou, eu e meu esposo, e conseguimos. Com 8 meses, a gente juntou os R$ 800. Isso era 2018 ainda? Na faixa de 2018. 2018. Aí vem a história profissional. Vamos falar da história profissional. Você disse que passou por um restaurante. Sim. Depois foi parar no espetinho, lá em Bebedouro. Sim. Aí eu ia perguntar, né? Hoje você vende água de coco, vende caldo de cana, vende a água normal, né? Num sinal aqui no quilômetro 144. E você decidiu manter a sua vestimenta de atendimento, né? Principalmente do ramo alimentício. Sim. Que a gente vê e fala assim, olha, ali está essencialmente garçonete. Isso é um personagem? Quando eu mudei de Bebedouro para o Interlagos, eu trabalhei no Elmer. E se vocês forem Propaganda lá... gratuita, hein, Elmer? Se vocês Tá me forem lá devendo no essa. Elmer, eles trabalham assim, tudo bonitinho, de Todo mundo garçom, bonitinho. todo mundo alinhado. Aham. E lá eles prezam muito pelos os garçons, tudo bonitinho. E aí eu fui e falei bem assim, e não podia trabalhar sem não tivesse uniforme. Em toda empresa que eu trabalhei, a gente sempre teve que ir de uniforme. E se fosse sem uniforme, voltava para casa para colocar a roupa. Entendeu? É igual a escola. A escola me ensinou muito isso. Hoje a escola, elas são rígidas na questão do uniforme. E se você for para a escola sem a camisa de uniforme, você volta para casa. Você não entra na escola sem uniforme. E eu falei, então por que para os outros tem que ser assim e para mim tem que ser de qualquer maneira? Então eu falei, eu vou manter essa questão. Vou trabalhar uniformizado. Aí você aplicou tudo que você aprendeu profissionalmente, seja no restaurante, seja no espetinho, seja no Elmer, Isso. dentro do seu empreendedorismo, que agora é seu. Isso. E foi uma diferença total. A forma de se vestir. As pessoas te olham e falam assim, nossa, que bacana, né? verdade. Que legal. Vou comprar água de coco dela, está muito bem vestida. Você pode ter certeza Atendimento, né? que se fosse de qualquer outra roupa, não teria tanto sucesso como teve, assim, toda alinhada de garçom. Eu guardo uma frase para mim que diz assim, se você não nasceu para servir, de nada você servirá. Você não vai servir para nada. E eu falo, cara, eu quero aprender a servir. Eu quero servir para alguma coisa.
E aí eu descobri que eu tenho uma habilidade para lidar com pessoas, com cliente, para servir. Né? Meu pai paraibano, sempre comerciante, veio da Paraíba para o Espírito Santo. Era mascate, eu sempre uso a história do meu pai. E eu falei, cara, esse negócio de vender, eu acho que tá na veia. Tá na veia, né? A minha mãe também, vendedora, fazia pão caseiro, saía vendendo de porta em porta, fazia mentira, fazia essas coisas e saía vendendo de porta em porta. Então eu falei, eu acho que... E eu sempre vi meu pai tendo umas condições financeiras bacanas, sendo vendedor. Só que o meu pai nunca tinha tempo para nós. A minha família nunca tinha tempo para os filhos. Minha mãe nunca tinha tempo. E aí eu falei, cara, quando eu era bem nova, eu falei, eu não quero saber de ser vendedora, porque a minha família tem que ter eu presente. Eu tenho que estar presente na minha família. Eu já sonhava em ser mãe, já sonhava em ter a minha família. Só que eu queria que eu tivesse um trabalho que me desse tempo para eles. Porque, como exemplo dos meus pais, nunca tinha tempo para a família. Porque meu pai era vendedor. Eu julgava a venda. E, na verdade, eram escolhas, né, que meus pais fizeram. Ou seja, não tem nada a ver com a venda. profissionalmente falando no empreendedorismo, o que você julgava era aquilo que Deus tinha reservado para você. Pois é, né? E aí... Você se dá bem com isso hoje? Eu amo fazer o que eu faço, cara. Eu gosto demais. Você gosta? Por isso que Você chega no sinal que horas? Eu chego na faixa de umas 9 para 9h30. E sai de lá que horas? 5, né? 4h30, no máximo 5 horas da tarde. E dá um bom lucro? Vamos entregar logo aqui. Eu falo assim, vender água não deixa ninguém rico. Eu sempre falo isso para todos que perguntam essa mesma pergunta que você fez agora. Não vem questão de quantidade que você vende. Eu acredito que o que me deixa... mais tranquila é o que eu faço com o dinheiro que chega até a mim. Seja na venda da água, seja na venda de roupa, seja na venda de produtos, qualquer venda, seja prestando serviço para qualquer um. Você não fica rico com o que você faz, você vai ficar rico ou ter condições financeiras bacanas com o que você faz com o dinheiro que chega até você. Porque com R$100 morando em Bebedouro, eu consegui buscar a minha mudança de R$800, ganhando R$50, eu juntava R$100 todo mês, eu consegui buscar a minha mudança, entendeu? Agora tem gente que ganha R$100 e gasta 120, você está entendendo? É a boa utilização do dinheiro. Você está entendendo? Mas a questão aqui é o seguinte, dá para sobreviver bem? Porque tem muita gente que diz assim, olha, eu recebo um salário mínimo. Poxa, um salário mínimo hoje, o ano que vem ainda vai ser 1.500, 1.502, alguma coisa assim, não é, produção? Alguma coisa disso aí. Então, uma cidade como Linhares, R$1.500, não vai dar para você sobreviver, né? Então, a pergunta é nesse sentido. Você consegue se manter bem com a função que você está? Eu consigo me manter bem, até porque eu não vendo só água. Você vende mais, tem outros produtos. Eu trabalho com outras coisas. E outra coisa, vive sim com um salário de 1.500, porque eu vivia com R$800. Eu vivia com menos de um salário mínimo. Eu vivia com R$800. Eu pagava aluguel, eu fazia compra, como tudo normal. Eu vivia com R$800. É como eu disse, é o que você faz. Como você faz? Se você tem R$800 e você vai para o supermercado, por que eu vou comprar filé mignon? Compra o pé de galinha, moço. Compra o pescoço. Aquilo que der para comprar. Nós fazia pescopé. O pessoal de montanha sabe, isso vem de lá. Pescopé, fazia aquele panelão de pescoço com pé de galinha. E comi, todo mundo era feliz. É viver na realidade que você tem. A minha realidade hoje permite que eu como pé de galinha com pescoço. Eu vou comer pé de galinha com pescoço. No dia que a minha realidade mudar, que minhas condições financeiras melhorar, eu passo para um bife, eu passo para sei lá, um outro tipo de carne que eu não conheço muito carne, entendeu? Mas naquela época a minha realidade era comer pescopé. E eu era feliz. Bom, o detalhe aqui de Linhares é o seguinte, a faixa de aluguel, a faixa... É bem alta. Caraca. Então, assim, eu concordo com quem diz que não dá, porque o aluguel de Linhares, agora, de repente lá em Montanha, tudo bem, né? Você conseguia viver e tal, mas eu pego para mim aquilo que você está colocando com relação à boa utilização do dinheiro. Sim, as pessoas precisam ter um pouco mais de educação financeira. E, para a gente fechar aqui essa primeira parte, eu estou vendo que você aprendeu a lidar
com dinheiro. Então, essa educação financeira que você hoje exerce no seu negócio, vem de berço? Foi seu pai? Você viu em alguém? Da onde que vem? Com meu pai eu aprendi sempre ter do bom e do melhor. Sim. Meu pai nunca deixou faltar o alimento, ele deixou faltar atenção, amor, ele deixou faltar essas coisas que a família precisa. Agora, comida, a gente sempre teve do bom e do melhor, quando eu era criança. Quando eu me casei, que eu me casei cedo, eu me casei com 16 anos de idade. Quando eu me casei, que aí eu fui aprender que na casa do meu esposo ali não era como foi na casa dos meus pais. Ali eu tive que aprender a fritar um ovo e dividir em dois. Você está entendendo? Eu falo que a dificuldade, ela sei lá, ela ensina muito. É a dificuldade que te ensina. Às vezes a pessoa entra em desespero, quer se jogar da ponte porque está com dificuldade. Eu falei, gente, olha com um olhar mais amplo para a dificuldade. Se desassocie da cena, olha por cima, dá uma olhada para a sua dificuldade. Observa o que você está aprendendo com isso. Eu aprendo muito nos tempos difíceis. Na minha vida, foi vários tempos difíceis, na qual eu aprendi muito. Principalmente a lidar com dinheiro, porque eu nunca tive o dinheiro com abundância. Agora que está tendo, vamos cuidar bem. Eu tenho muita fé. Eu acredito que um dia eu vou ter, sim. Um dia você vai ter muito, né? Ah, tá certo. Gente, olha, eu vou passar aqui por vários assuntos. Essa primeira parte foi para a gente conhecer um pouco da Luana, que eu vou chamar da menina da água de coco, né? E muita gente vai te chamar assim, menina da água de coco, eu vi no podcast do Oséias Farias. E a gente vai passar pelas dificuldades também. Você chegou quase na pandemia. Você deve ter muita história para contar, né? Eu passei pela pandemia. Você passou pela pandemia já... No sinal. No sinal. Então a gente vai falar sobre isso no próximo podcast. Combinado? Combinado. Gente, não perca a segunda parte do podcast com a Luana, a menina da água de coco, aqui no Ronda Podcast.